Então, conta o seguinte: na minha cela solitária lá na prisão, eu conseguia ouvir os sinos de uma diocese que tinha sido a minha. E eu dizia ao Senhor: Senhor, ele diz, eu tinha muita saudade das minhas ovelhas. Eu amava muito aquela diocese. E eu ali trancado, e me lembrando da família tal, da pessoa tal, do problema tal. Aí eu disse: Senhor, como é que pode? Que mistério é esse? O meu povo precisando de mim. Foi você que me fez bispo. O meu povo precisando de mim e eu aqui preso, sem poder fazer nada pelo meu povo. Aí ele conta, né, que Jesus respondeu para ele: Francisco, quando eu estava pregado na cruz, sem poder me mexer, e eu me mexia muito menos do que você aqui nessa cela, foi nesse momento que eu fiz mais pela humanidade. Foi nesse momento, sem conseguir me mexer, que eu salvei o mundo. Francisco, não confunda a obra de Deus com o próprio Deus. O relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento íntimo, amoroso, demorado. Demorado. Sabe onde eu gosto muito de rezar? Na sala lá de casa, tomando café. Ou chá. Sozinha. Eu fico muito sozinha, não tenho mais filho para criar. Eu converso com Jesus, com calma, com calma, com calma, com tempo, sem ter aquela horinha marcada. Aquela horinha que a gente fica espantado como passa depressa. Ou então como passa devagar, dependendo do dia, né? Calma, calma. Teu amigo, teu Senhor. Na unidade está um dos pontos mais sensíveis das comunidades novas. Moisés costuma dizer que uma comunidade é um saco de gato no qual Deus fecha a boca bem fechada, mas antes de fechar, ele bota o Espírito Santo dentro. Não sei se vocês já botaram um monte de gato dentro de um saco. Não tem? Quando o gato começa a ir para a casa da gente, aí começa a ter filho na porta da cozinha da gente, começa a ficar aquela miadeira, aquele horror de gato, a gente bota tudo dentro de um saco, passa manteiga, margarina no nariz, para ele perder o faro. Aí eles começam a se matar lá dentro. Se azunham, se arranham, aquele horror. Vocês já conheceram esse método? Pois é. Os defensores dos animais ficam horrorizados. Mas calma, calma. Jesus bota o Espírito Santo dentro. Veja bem, é normal que nós nos azunhemos. Mas com o Espírito Santo, é mais normal ainda que nós nos amemos, que nós nos perdoemos. É a dose certa que eu preciso para ser santo. Vocês estão conhecendo aqui os meninos de um setor da assistência de formação, setor extracomunitário que a Meir coordena. E coordena muito bem, brilhantemente. Meir é brilhante, ela reza. É ignorante, coitada, é irresponsável. Mas reza, reza. Porque ela reza, ela faz tudo muito bem. Faz tudo segundo a vontade de Deus. A Meir tem um temperamento, a Fabiana outro, esse aqui outro, e os outros dois que trabalham com ela, outro ainda. Assistência de formação, nós somos 36. Cada um tem um temperamento completamente diferente. Ou nós nos amamos,
ou nós destruímos a obra de Deus. E é impressionante a caridade dos meus irmãos na assistência de formação. Para comigo, que erro toda hora eu erro umas 10 vezes por minuto. E a caridade deles supera todo erro e todo pecado. Só que isso não é possível sem oração. A minha casa comunitária, nós somos 35 numa casa comunitária. A maioria são os rapazes seminaristas e 2 padres que moram com a gente. Nessas 35 pessoas que moram em 3 casas, 3 residências comunitárias, e mais a minha família, a família da Jussara, então são 5 casas comunitárias, nós somos temperamentos totalmente diferentes. E não só o temperamento, o nosso apostolado muitas vezes é diferente. E nossas necessidades são diferentes. Eu tenho 60 anos, minhas necessidades são diferentes da necessidade desse jovem mancebo de 23, 24, 27, 26, o bicho velho, né? 26 anos. Vocês podem prestar atenção que se eu estou para descer um degrau, uns 3 vêm juntar aqui a Terezinha de Jesus. Entendeu? Porque eles me viram cair tantas vezes que eles sabem que eu tenho necessidade de alguém que me apoie fisicamente. Nossas necessidades são diferentes, nossos objetivos imediatos no apostolado são diferentes, nossos temperamentos são diferentes, nossos gostos são diferentes, nossa maneira de descansar é diferente, nossa maneira de trabalhar é diferente. Às vezes eu olho uma pessoa que trabalha comigo, ou 2 ou 3, que eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa consegue trabalhar assim? Mas ela consegue, é o jeito dela, ela tem que trabalhar do meu jeito. Por algum acaso ela tem que trabalhar como eu trabalho, por quê? Eu sou Deus? A única coisa que faz com que isso seja superado é a oração. Não há unidade sem oração, não há. A unidade é fruto da oração. Meus irmãos, o demônio está colocando, assim, às vezes a gente vê as partilhas da comunidade, está colocando muita cisanha, está colocando as pessoas umas contra as outras. É o ponto de, né, foi dito aqui publicamente, né, o fundador vai embora. A fundadora acha uma coisa, o cofundador acha outra coisa. Né, foi público, não sei o que estou dizendo. Então, é preocupante, falta oração. Porque nós não temos humildade se nós não rezarmos. Nós não temos caridade se nós não rezarmos. Nós não temos mansidão se nós não rezarmos, se não purificarmos a nossa paixão, se não purificarmos o nosso coração. Ou vocês acham mesmo que o fruto de uma comunidade é só o seu apostolado? O apostolado é fruto da unidade, que é fruto da oração. A oração gera a unidade gera o apostolado. A gente só cuida do apostolado. Não está sabendo se o irmão está rezando, a gente mesmo não quer ir rezar, não pergunta sobre o texto, sobre a Eucaristia. E um outro ponto, a cura. A oração, eu vou dizer uma coisa forte, principalmente para quem escreveu o Fio de Ouro. A oração é a única, qual foi a palavra que eu disse? Única fonte de cura autêntica. A única fonte de autoconhecimento. Santa Teresinha, quando ela diz, eu sou o que Deus pensa de mim, ela entendeu tudo. Eu não sou aquilo que eu penso que sou.
Eu sou o que Deus pensa de mim. A falta de cura atrapalha a vida comunitária? Vai dizer isso para outro. A falta de cura atrapalha a vida familiar? A falta de cura atrapalha o relacionamento com Deus? Claro! Entretanto, esse relacionamento é a única fonte de autoconhecimento e a única fonte de cura. Quando eu estou na vida comunitária, saco de gato com o Espírito Santo dentro, o irmão, pelo relacionamento que eu vou tendo com ele, ele vai me fazendo saber a boa bisca que eu sou. Se eu rezo, eu digo, Senhor, tem piedade de mim. Como eu sou irritada. Como eu sou agressiva. Senhor, me ajuda. Me cura. Se eu não rezo, eu digo assim, cretina desgraçada, sem vergonha. Vive me irritando. Vive me tirando do sério. Isso aí, me desculpem, o padeiro da esquina também diz. É o outro, a culpa é do outro. É o outro que me irrita, é o outro que me tira do sério, é o outro que me faz ser agressivo, é o outro que me irrita, é o outro. Como é, menino? Que evangelho é esse o teu? Que o outro sempre tem culpa? Que tradução demoníaca do evangelho é essa que eu não conheço, não quero conhecer? Porque o que eu sei, o que o meu evangelho diz é, se o teu irmão pecar contra ti, tu vai e fala com ele. Meus irmãos, quem reza não acusa o outro. Quem reza não põe a culpa no outro. Quem reza vê o seu problema, o seu desafio. E corre para os pés de Jesus e diz, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. Que foi o que Saul não fez. A gente viu esses dias agora, Saul e Davi, né? Aquela história belíssima que tem. Meu sonho é escrever um livro sobre Saul, Davi e Jonatas, para a gente entender um pouco a humanidade, o drama que envolveu essas pessoas. Em nenhum momento Saul correu para os pés de Deus. Vocês repararam isso? Davi chegou e disse, aqui, pedaço do teu manto, se eu quisesse tinha cortado tua cabeça. E Saul reconheceu que estava errado. Mas Saul não disse, Senhor, meu Deus, eu pequei contra o reino que tu me deste, eu pequei contra ti. Quem reza se conhece. Quem se conhece, se deixa curar por Deus. Não chega diante de Deus como o dono do mundo e o acusador dos irmãos, mas como alguém que diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Filho de Davi, Deus vivo, não leve em conta o que o meu irmão fez. Ele não sabe o que está fazendo. Não foi assim que Jesus fez? Isso significa, rezar ou não rezar, significa viver ou não viver o senhorio de Jesus. Viver ou não viver a vontade de Deus para a minha vida. É muito simples. Muito, muito simples. Nós temos nas nossas mãos frágeis uma obra que é de Deus, um carisma que é de Deus, irmãos que são de Deus, que Deus colocou para junto comigo caminharem para a santidade. Se não há oração pessoal, léxio divina, oração comunitária e sacramento, especialmente Eucaristia e reconciliação, se não há isso, não há mais nada. O jeito que a personalidade de Jesus, o centro da personalidade de Jesus era o seu relacionamento com o Pai, o centro da personalidade, da comunidade e de cada um de nós que temos o dever de ser santos, o centro é o nosso relacionamento pessoal e comunitário com
com o Senhor. E lembra, é quando a gente está unido que o Senhor nos fala. É quando a gente reza junto que o Senhor nos fala. Portanto, olha como São Paulo, eu adoro essa passagem. São Paulo, ele vai detalhando, ele suplica a comunidade de Filipe. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos de acordo no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição ou vanglória, meus irmãos, cuidado, mas com humildade, julgando cada um dos outros superior a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Depois dessa introdução toda, São Paulo resume em uma frase. Lê comigo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Cristo Jesus? Estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomou a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, se esvaziou. A oração autêntica, profunda, no silêncio, na calma, uma oração de qualidade, é um processo de esvaziamento de nós mesmos, para que o Senhor tome o lugar, nos conforme a Ele e nos santifique. Mas eu creio que a gente precisa falar de oração entendendo que sem ela, nada vem de Deus. Sem a oração, nada é construído para Deus. Assim como sem a caridade de Cristo toda obra é vã, assim como sem a caridade de Cristo nenhuma obra aproveita para a nossa salvação, assim também sem a oração nenhuma obra aproveita para a construção que Deus quer fazer através da comunidade. Amém?